Bom dia, tudo bom? Glória a Deus por esse culto já maravilhoso, não é verdade? Além dos avisos aqui que são uma bênção, porque eles permitem que você continue nesse mover. Você viu que não falta oportunidade para a gente se envolver com a obra de Deus? Não falta oportunidade para você ser cheio do Espírito Santo. Basta você priorizar na sua agenda, priorizar na sua vida, estar inserido nesse mover que Deus tem feito no nosso meio, amém? Então, não fique de fora aí do Betel, não fique de fora das campanhas, dos cultos. Deus tem realmente feito coisas maravilhosas, e hoje não tem sido diferente, né? Deus colocou algo no meu coração para ministrar, e a gente sempre fica assim, né? Deus traz um sinal, e os dois primeiros louvores falaram muito sobre a palavra que vai ser ministrada hoje, onde o tema é brilhando para servir. Você reparou, Bárbara, que você falou sobre brilhar, sobre luz? Eu falei, Deus, obrigado, porque é o mesmo Espírito que se move no nosso meio, amém? Então Deus já começou a falar daquilo que é a vontade dele para nós, desde o início do culto, e eu queria te convidar nessa manhã, a abrir a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 4, enquanto você abre aí, eu queria te incentivar, meu irmão, a convidar as pessoas que têm ao seu lado, na sua casa, para estarem presentes, aqui contigo no culto, ainda que ela diga não. Convide no dia seguinte, convide na semana seguinte, não deixe de convidar. E a gente vai falar um pouco sobre essa luz que precisa brilhar em nós, dentro do nosso lar nessa manhã. Filipenses 2, versículo 4, coloca a mão sobre a sua Bíblia ou no seu coração, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos consagrar esse momento da palavra a Ti, Deus, e pedir que o Senhor possa cumprir em nós a Tua vontade nessa manhã. Aquilo que o Senhor preparou para nós como Tua igreja, faz acontecer nesse momento, Pai. Assim como já começou a ministrar a nós através do louvor, cumpre, Deus, todo o Teu querer, toda a Tua vontade no nosso meio, porque estamos aqui para ouvir o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém? Acompanhe comigo a Bíblia, Filipenses 2, versículo 4, diz assim: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, totalmente semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém, queridos? Para isso que se manifesta Deus na terra, para isso que se manifesta Deus em nós e através de nós. Amém? Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas existe um processo para que isso aconteça na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, das pessoas que estão dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Existe um caminho. E o apóstolo aqui, ele diz aos filipenses: olha, não cuide só de você mesmo, não cuide só das suas próprias dores, das suas próprias vontades e necessidades, mas seja atento também aos interesses dos outros. Isso fala da gente ter empatia, da gente ter um coração disponível para servir ao próximo. E aí ele não estava falando apenas de família, ele estava falando de uma comunidade, de uma sociedade que vivia ali, e ele ensinava esse povo a andar nos caminhos de Deus, e um dia ele trouxe essa mensagem para aquele povo de Filipenses, mostrando o valor de nós saímos um pouco do nosso umbigo, né? De olhar para
nossos pés, as nossas dores, os nossos sonhos, e sermos capazes também de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso me lembra uma mensagem do bispo que foi no Aviva, né? Onde ele falou a cultura do dar ao invés da cultura do receber, né? Eu nem tinha lembrado, eu lembrei agora. Então Deus tem ministrado sobre isso, sobre a importância da gente ser uma fonte de vida por onde a gente passe. É exatamente isso que o apóstolo estava falando aqui. Cuide, então, no nosso contexto aqui, da sua família. Cuide dos seus familiares que estão dentro da sua casa e às vezes não estão recebendo desse cuidado, ainda que morem contigo, ainda que estejam dormindo debaixo do mesmo teto. Será que nós temos cuidado deles e não apenas dos nossos próprios interesses? Isso é uma reflexão que o Espírito Santo trouxe a mim. E nós temos feito, obrigado, Bárbara, nós temos feito o curso Famílias Abençoadas, né? E ontem nós tivemos a nossa reunião, tem sido toda sexta-feira, anteontem, né? Tem sido toda sexta-feira. E o cuidado, ele fala um pouco sobre o respeitar, no sentido de valorizar. E eu compartilhei um pouco sobre isso, né? Da importância de nós demonstrarmos respeito pelo outro que está dentro da nossa casa, valorizando a sua opinião, valorizando a sua postura, valorizando os seus anseios e não apenas os nossos. Isso é olhar para o outro também e não olhar somente para nós, para cumprir a nossa vontade, para vir o nosso jeito. Viver em família exige isso, exige você, de repente, abnegar de uma vontade sua, porque ela não é tão boa quanto a vontade em conjunto para aquela família. Mas eu quero falar mais do que isso, não apenas de vontade, porque no versículo de número 5 ele diz: seja a tua atitude semelhante a quem? A mesma de Cristo Jesus. Fala assim, misericórdia, né? Olha o que o apóstolo fala, seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Ele fala, Senhor, como eu preciso, como eu preciso crescer, ou melhor, como eu preciso me humilhar diante de Ti, para que eu possa ser comparado a Ti, ter uma atitude semelhante à Tua, porque não vem de mim mesmo. Oh, meu irmão, se eu preciso agir dentro da minha casa, da mesma forma que Cristo, eu tenho que me esvaziar e entregar tudo a Deus, como foi ministrado aqui nesse louvor, como foi declarado ao longo dessa manhã. Eu preciso me esvaziar, porque senão eu não serei capaz de ter uma atitude semelhante à de Cristo Jesus. Quantos concordam? Pode dizer amém? Então você pode levantar a sua mão e dizer assim, Senhor Jesus, me ajuda a me esvaziar de mim mesmo, para que através de mim possa fluir o Teu amor e o Teu poder dentro da minha casa, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu irmão, só assim nós poderemos chegar perto disso, né? Exalar o bom perfume de Cristo. Não é o meu perfume, não é a minha maneira de ser, mas a de Cristo, que transforma o meu viver. E ele continua dizendo, olha, versículo 6, esse Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser, repete comigo, servo. Será que nós estamos preparados a servir a nossa família, assim como Jesus veio para servir aos homens na terra? Jesus veio para servir as famílias, aos homens, mulheres, crianças, todos. E aqui ele diz que mesmo sendo Deus, ele se esvaziou dessa glória para servir. E quando eu recebo aqui essa indicação de cuidar não somente de mim, mas dos interesses dos outros, e logo em seguida ele fala da atitude de Jesus que esvaziou-se a si mesmo para servir ao homem, eu entendo que a palavra está nos dizendo, sirva a sua família, amém? Sirva a sua família,
o quanto eu e você temos servido a nossa família nesses dias. Ou nós temos sido pessoas que querem ser servidas, né? Às vezes eu fico sentado no sofá lá, aí a criança está comendo e a Vânia está lá na cozinha fazendo alguma coisa, ou está lá na casa resolvendo algo. Eu falo, Senhor, deixa eu levantar, que eu preciso servir a minha esposa também e a minha família, né? Preciso ficar antenado com aquilo que está acontecendo no ambiente da minha casa para servir. E a gente às vezes tem dificuldade de fazer isso no natural, que é algo desse tipo, né? Poxa, o filho está lá estudando e você não está nem envolvido. O que está acontecendo com o filho na escola? O que está acontecendo com o filho no trabalho, na faculdade? O que está acontecendo com o filho nas suas emoções, no namoro? Está namorando? Não sei. Então, é o servir no natural. Às vezes a gente tem dificuldade de servir a família naquilo que é visível. Quanto mais, meu irmão, o servir naquilo que é espiritual. Quem quer servir um banquete todos os dias para a sua família? Amém? Se a sua família é o seu tesouro, meu irmão, você precisa preparar um banquete para ela. Não porque você é o Masterchef espiritual, né? Mas porque você está deixando fluir através da sua vida a luz de Cristo, o amor de Deus. E isso permite que você seja capaz de servir não apenas aquilo que é natural, que é algo que todos nós devemos fazer e melhorar, amém? Mas eu quero focar aqui no servir daquilo que é espiritual. Você é e deve ser o sacerdote do seu lar, a sacerdotisa do seu lar. Você deve erguer o altar a Deus dentro da sua casa, porque se não houver um altar erguido dentro do seu lar, como o seu lar vai ser servido do banquete espiritual? Talvez você seja muito bom no natural, mas esteja faltando algo mais no quesito espiritual. E Deus colocou isso no meu coração, que Jesus, quando veio servir, Ele não servia apenas o natural, porque Ele fez isso. Ele multiplicou os pães, falando para que ninguém fosse embora, porque Ele ia alimentar aquela multidão. Mas aquele milagre que Ele realizou, mostrou para todos aqueles homens, mulheres e crianças, que Deus não estava ali apenas para alimentar o natural. Deus não estava apenas ali matando a fome deles. Deus estava ali mostrando, eu sou o Deus provedor na vida de vocês, amém? Ainda que falte, se vocês vierem a mim, de nada terão falta. Deus estava mostrando que Ele era o Deus capaz de fazer milagres naqueles que confiam e esperam nele. E é isso que nós precisamos exalar dentro da nossa casa. Não apenas ser o provedor dos recursos financeiros, não apenas ser alguém que serve na questão de amparar, de cuidar, mas alguém que serve trazendo a glória de Deus dentro da sua casa, trazendo o poder sobrenatural de Deus no seu ambiente familiar, amém? Declarando cura, declarando milagres sobre a sua casa, e não apenas vivendo aquilo que é natural. E isso depende do nosso posicionamento. E ele diz aqui, que no versículo de número 10, para que tudo isso? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. É para isso. Não é para nós nos vangloriarmos ou para nós falarmos, olha, a minha família, ela é diferenciada, ela é maravilhosa. Não, é para que nós possamos falar, a minha família tem experimentado o agir de Deus. A minha família tem vivido milagres, porque Deus tem se manifestado no nosso meio. Ele é a fonte, amém? E a minha família tem alcançado salvação, porque Deus está agindo no nosso meio, em nome de Jesus. Esse é o propósito. Para isso que nós somos chamados, a cuidar não somente dos nossos desejos e interesses, mas os interesses dos outros, servindo a eles em amor, e servindo a eles no mundo espiritual, e não apenas no natural. E quando eu venho para esse entendimento de servir, eu me pergunto, o que
que nós temos para servir hoje dentro da nossa casa. Às vezes a gente tem a capacidade de trabalhar. Então eu sirvo a minha casa trabalhando, mantendo o meu trabalho, mantendo o meu negócio. Eu sirvo a minha casa colocando a comida na mesa. Glória a Deus por isso. E hoje o modelo mais comum de famílias é que isso acontece do homem e da mulher, ambos trabalhando. E às vezes isso causa uma lacuna de como servir emocionalmente, de como servir espiritualmente a nossa família. E não apenas o natural, que é ter um lugar para dormir quentinho, é ter comida na mesa, todos os momentos da refeição. Glória a Deus por isso. Mas quem concorda que só isso não basta? Amém? Quem quer mais? Quem quer a abundância de Deus sobre a sua família? Pode dizer amém? Ah, meu irmão, sabe de quem depende isso? De cada um de nós. De entender que tem mais, que Deus quer colocar mais dentro da nossa casa. Mas não é alguém que vai chegar lá e vai entregar isso para a gente. Porque esse alguém já está dentro de você. Fala assim, esse alguém está aqui dentro. Espírito Santo de Deus. E Ele quer usar a tua vida para entregar isso que é necessário. Esse amor incondicional. Essa palavra que transforma e não que destrói. Esse poder que muda as circunstâncias ao nosso redor. Não porque falamos algo bonito, mas porque o poder de Deus flui através daquilo que nós falamos. Amém? Não se preocupem como falar, meu irmão. Se o Espírito Santo estiver aqui fluindo, vai sair aquilo que traz cura, aquilo que abençoa, e não o contrário. E eu fiquei perguntando, Deus, mas o que eu tenho para oferecer? Além disso que é natural, né? Eu posso oferecer o cuidado, o amor, a preocupação, os recursos financeiros com o fruto do meu trabalho, mas só isso não basta. E Deus colocou isso muito forte no meu coração para ministrar a vocês hoje, igreja. Porque aquilo que é mais importante está lá em Tiago, no capítulo 1. Deus me lembrou desse versículo aqui em Tiago. No capítulo 1, abra comigo, por favor. A partir do versículo de número 17, olha o que a palavra de Deus diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, repete comigo, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Agora eu vou continuar aqui. Que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou na palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou, as primícias do que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Amém? Que palavra que nos faz refletir, né? E esses versículos aqui trouxe tanta reflexão para mim, porque se eu reconheço que a minha família tem um alto valor como um tesouro para mim, meu irmão, eu preciso ser humilde o suficiente para também reconhecer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. É dele que vem toda boa dádiva e todo bom dom perfeito. E se eu quero que a minha família possa receber daquilo que é melhor, eu preciso deixar fluir através de mim como um canal toda boa dádiva e todo dom perfeito que o Senhor está produzindo no céu e deseja liberar na terra, na minha casa, no meu lar. Amém? Oh, meu irmão, isso é poderoso, porque mostra que depende de mim, depende de você. Não depende de Deus, porque Ele fala aqui, a seguir nos versículos, que nós, olha o que diz no versículo 18,
por decisão dele, nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos, ou para sermos, os primeiros frutos de tudo que ele criou. Deus te criou, meu irmão, como primícia, como algo poderoso nessa terra, para que você possa realmente refletir a glória dele onde você estiver. Deus te criou preparado para receber o Espírito Santo, por isso que ele te criou como corpo, alma e espírito. Há um espírito em você, meu irmão, que deseja a manifestação do Espírito Santo, mas é decisão sua e minha fazer essa conexão. Deus, ele já declarou: você é a minha criação, a minha primícia, mas a decisão de deixar ele fluir em nós é nossa, é o livre-arbítrio. E o que eu e você temos feito para que ele possa realmente vir e se manifestar dentro da nossa casa? Qual é a nossa parte, meu irmão? É entender que vem do alto, do Pai das luzes, aquilo que é bom e perfeito. Então, se eu quero encher a minha família de delícias, fazer do meu lar um lugar de delícias, eu preciso receber de Deus essa boa dádiva e esse dom perfeito, que de outra palavra é o amor de Deus que flui através de nós. Amém? Você pode levantar sua mão comigo, como ato profético, e falar assim: Senhor Jesus, eu reconheço que toda boa dádiva e todo dom perfeito só vem do alto, do meu Pai, o Pai das luzes, e eu coloco a minha vida à tua disposição, Senhor Jesus, para ser um canal de toda boa dádiva e deste dom perfeito que o Senhor deseja manifestar dentro do meu lar. Flui, Senhor, flui livremente através da minha vida, que viva o Senhor e não mais eu, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Se essa for a tua oração todos os dias de manhã, sabe o que vai acontecer? O que a palavra de Deus diz logo a seguir. Porque quando nós realmente colocamos a nossa vida para buscar aquilo que vem do alto, acontece o que ele diz no versículo 19. Nós nos tornamos prontos para ouvir. Ouvimos mais, falamos menos e iramos menos. Quem deseja ouvir mais, falar menos e se irar menos. Amém? Precisamos disso, meu irmão, mas isso acontece quando eu permito que essa boa dádiva e esse dom perfeito flua através da minha vida. Precisamos aprender a ouvir. Eu falei do respeito, e o respeito, ele passa por ouvir. Qual é a tua vontade? Qual é a tua dor? O que está acontecendo com você? O que eu posso fazer por você? Quantas vezes essas perguntas não aparecem antes do problema se manifestar? A gente às vezes faz essas perguntas depois que um problema já aconteceu, e aí já houve um estrago para ser corrigido. Mas a gente pode fazer essas perguntas antes, que é o se importar, que é o valorizar aquela pessoa como alguém que precisa ser acompanhada. Ah, mas quem vai cuidar de mim, meu irmão? Deus está se manifestando na sua vida, para que você possa cuidar dos outros. E quando você cuida, você recebe cuidado de volta também, não tenha dúvida. E Deus colocará pessoas no seu caminho para cuidar de você. Tem uma igreja aqui para cuidar de você. Mas quando você sai daqui, leve esse cuidado lá para fora, para dentro do seu lar. Então nós precisamos do Espírito Santo para podermos ouvir mais, falar menos. Porque às vezes a gente fala querendo impor a nossa vontade, querendo impor a nossa maneira de ver as coisas, querendo fazer valer aquilo que nós entendemos ser o correto. Mas quem aqui vai falar menos e deixar o Espírito Santo agir? Amém? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é a força que você vai mudar aquela pessoa na maneira de pensar, mas é através do agir do Espírito Santo. Ouça,
E saiba como você vai agir espiritualmente para mudar aquela pessoa. E Deus vai te dar palavras certas. Falar menos não significa se calar. Você entende a diferença? Falar menos não é se calar, mas é falar certeiro. A flecha que acerta o alvo é o que Deus quer que você seja. É falar na hora certa, no tom certo. A gente tem aprendido muito isso, né, Tiago? E falar a palavra certa. Não é falar muito. Não é o muito falar que vai mudar a circunstância, meu irmão, mas é o falar debaixo da direção de Deus. E o irar, meu irmão, misericórdia, mais ainda, né? O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. A mansidão é fruto do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a controlar a nossa ira. Não significa que você não vai ficar chateado quando alguém pisar no teu pé, lá na sua casa, né? Mas controle a ira, porque a palavra branda desvia o furor. Não é verdade? E quando a gente sobe o tom numa discussão dentro de casa, deixa a ira levar, o outro lado faz o quê? Sobe mais um pouquinho. E se não frear aqui, se o Espírito Santo não tiver liberdade, sobe mais. E daqui a pouco, meu irmão, panela está voando dentro de casa, né? Então não permita que isso seja uma realidade no seu lar. Tenha sabedoria e faça de você um servo. E eu fico pensando, a gente falou ali, como? Quem é a nossa referência? Quem é a nossa referência? Jesus Cristo. Quantas vezes você vê na palavra, Jesus, ao ouvir uma palavra contrária ao que ele falou, ao ser criticado, ele foi lá e se irou, e gritou, e bateu? Não tem, né? Apenas o único momento que eu lembro mais disso é quando Jesus foi lá e acabou com aquela bagunça no templo. É diferente o contexto. Mas Jesus, ele mansamente conseguia mudar aquela palavra. E uma pessoa no curso, né, que falou exatamente isso. Com mansidão, com palavras sábias ou mansas, a gente consegue convencer até o presidente a mudar de ideia. Ele falou isso, né? E é exatamente isso. Com as palavras certas a gente consegue mudar. E com mansidão, com domínio do Espírito Santo. Mas a ira, ela na verdade tira a nossa razão. Então deixe o Espírito Santo fluir na tua vida. E se a gente continuar buscando aquilo que vem do alto, meu irmão, o versículo 22 diz, 21 e 22 diz aquilo que nós precisamos fazer para selar essa ação do Espírito Santo. Ele diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Praticando a palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Nós precisamos colocar em prática aquilo que temos aprendido. Cumprir a palavra e não apenas ouvir ou conhecer. Nós precisamos praticar aquilo que temos recebido do Senhor. Aquilo que você lê lá no seu momento com Deus, aquilo que o Espírito Santo fala contigo, meu irmão, coloque em prática. Não fica apenas ouvindo, não fica apenas falando, Senhor, é verdade, eu preciso, mas é preciso aplicar na prática, no dia a dia, aquilo que nós temos aprendido. Nós fazemos cursos, nós vimos ao culto, nós ouvimos palavras, ouvimos louvores no rádio, colocamos na televisão, mas se não praticarmos, continuará tudo da mesma forma. Por isso a palavra ela nos exorta que sejamos praticantes da palavra implantada em nós, porque ela é poderosa para nos salvar. Amém? Você pode declarar isso comigo e falar assim: a palavra de Deus implantada em mim é poderosa para implantar o reino de Deus no meu lar e na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra é poderosa, meu irmão, mas depende de mim e de você deixar essa palavra brilhar nas nossas vidas. Eu queria encerrar voltando lá em Filipenses 2, porque lá ele continua dizendo no versículo de número 13, Filipenses 2, versículo 13, ele diz assim: pois é Deus
quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Isso é para calmar o nosso espírito, a nossa alma que diz, mas não dá para fazer a vontade de Deus assim, tão fácil, porque há uma luta aqui dentro, e realmente não dá, se depender de nós mesmos, da nossa carne, né? Mas a palavra de Deus é tão poderosa que ela diz, é Ele, meu irmão, é Deus, que coloca dentro de nós o desejo de viver a sua vontade. E como é que esse desejo de viver a vontade de Deus vai aparecer dentro de mim, assim como mágica, pastor? Não é mágica. É à medida que eu me apresento a Ele. É à medida que eu busco a Ele e falo, Senhor, não está fácil viver a Tua palavra. Não está fácil ouvir mais, falar menos e mirar menos. Não estou conseguindo, Senhor. E você vai ouvindo, você vai se aproximando dEle. Você vai dando liberdade ao Espírito Santo. Você vai entrando mais fundo nas águas. E as águas não ficam mais agora só nos seus arteiros. Você vai andando mais. E ela não ficou mais só nos seus joelhos. E agora começa a ficar mais, fluir mais fácil a vontade de Deus. Até que você mergulha nas águas. E realmente você consegue ver a vontade de Deus sendo inserida dentro de você, meu irmão. É um processo. É algo que precisa acontecer com base nas nossas decisões e escolhas. É você que escolhe dar esse espaço a Deus. E aí, não apenas Ele coloca em nós o desejo de fazer a sua vontade, mas quando eu me insiro no rio do Espírito Santo, Ele nos capacita, meu irmão, a cumprir a sua vontade. Oh, meu irmão, não é por você, não é porque você é capaz, é porque você apresenta diante de Deus a sua vida, que Ele transforma as suas vontades na dele, e Ele te dá forças para cumprir a sua boa vontade. E aí você vai falar menos, irar menos e ouvir mais. Aí você vai deixar fluir a luz, brilhar a luz de Deus dentro do seu lar. É por nós, meu irmão. E a vontade de Deus, sabe qual é? Olha o que diz aqui no versículo seguinte. Versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Repete comigo assim, na qual, fala assim, na minha família, vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Amém? Oh, meu irmão, para que tudo isso? Para que você brilhe como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, a palavra de Deus. É para isso, meu irmão. Tudo isso é para que você possa brilhar a luz de Cristo. Brilhar a luz de Cristo, o amor, o poder dele dentro do seu lar. Não permita que a correria do dia a dia ofusque esse brilho que está dentro de você, meu irmão. Sabe, a estrela, ela é um astro que tem luz própria. Sabia disso? A luz não é refletida de alguma outra coisa. Eu falei, Senhor, mas por que eu tenho que ser como uma estrela se a luz não é minha? Aí ele falou, a luz não é sua, mas a luz está dentro de você, que é o meu Espírito Santo habitando na sua vida. Então, meu irmão, você tem a luz de Deus dentro de você, que é o Espírito Santo habitando. Seja como estrela no universo, deixa brilhar essa luz, que de longe a gente consegue ver. Mas eu fiquei pensando e falei, Senhor, mas tem estrelas que a gente vê mais forte, e tem outras que parece estar apagando. Aí ele falou, isso depende de cada um de vocês. Porque a estrela, ela evolui. E eu não sabia disso, eu fui ler. A ciência diz que as estrelas, elas evoluem. E elas podem começar com um brilho pequeno, mas de acordo com as reações que vão acontecendo dentro dela, ela pode explodir o brilho dentro dela, meu irmão. Isso depende da tua reação ao convite do Espírito Santo. E esse brilho, que talvez começou pequeno, ele pode se tornar tão forte,
que nenhuma treva vai continuar a ficar de pé no meio da sua casa, em nome de Jesus, amém? Quem deseja brilhar dessa forma, fica de pé comigo nessa manhã, porque eu creio, meu irmão, que Deus colocou essa palavra e conduziu todo esse culto, para que você possa brilhar dentro do seu lar, sabe? Para que o verdadeiro valor desse tesouro, que é a sua família, venha para a luz. Sabe, às vezes você tem tesouros que estão ali dentro da sua casa, a sua família é um tesouro, mas você não consegue ver aquele tesouro tão valioso, porque está escuro, porque está em trevas. Mas quando você brilha dentro do seu lar, esse brilho traz para a luz o valor da sua família, traz para a luz o valor daquela pessoa que talvez é tão difícil de lidar, que talvez você tenha até desistido de orar por ela, de convidá-la para estar com Deus, mas quando você brilha, a luz de Cristo, ela é capaz, meu irmão, de eliminar as trevas, que tentam desvalorizar o precioso tesouro que você tem em casa. Você crê nisso, meu irmão? Não permita que as trevas que tentam habitar sobre os seus familiares, elas impeçam que você reconheça o valor que está no seu familiar, na sua família. A luz de Cristo em você é capaz de eliminar as trevas que tentam desvalorizar o valor, o tesouro que você tem dentro de casa. Você pode levantar suas mãos comigo nessa manhã e declarar essa verdade, dizer: Senhor, eu tenho tesouros dentro de casa. Lute contra aquilo que é natural, porque talvez você não consegue ver essa pessoa como um tesouro, porque ela tem sido um problema, porque ela tem sido acometida por enfermidade. Mas comece a lutar contra aquilo que é natural nessa manhã, meu irmão, e dizer: eu tenho um tesouro, eu tenho tesouros dentro da minha casa. E Deus vai trazer à sua memória a pessoa sobre a qual você vai profetizar isso agora. Levante as suas mãos, meu irmão, e entre nesse mover, e diga: Senhor, o meu marido é um tesouro, a minha esposa é um tesouro, o meu filho, o meu pai. Deixa Deus trazer à memória, meu irmão, aquilo que você precisa profetizar nessa manhã, porque Deus está agindo através da palavra declarada. Peça a Deus que faça de você como estrela dentro do seu lar, para brilhar a luz de Cristo, que vai dissipar todas as trevas, que vai deixar fluir o seu amor e o seu poder. É através de você, fluindo Deus, agindo Deus. Quem impedirá, diz o Senhor, quem impedirá? A luz de Cristo não será retida pelas trevas que têm tentado sufocar a sua família, e você vai brilhar, e a luz vai eliminar essas trevas. Espírito Santo de Deus, vem de encontro, Senhor, a cada irmão que está aqui nessa manhã, que está aqui assistindo do seu lar. Deus, que o Senhor possa quebrar todo jugo, toda condenação, para mostrar aos seus filhos que eles são estrelas, foram criados como estrelas no universo, aonde o Espírito Santo habita dentro deles, para brilhar a luz do Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Dentro do seu lar, nas suas famílias, Pai, haverá salvação, haverá conversão, haverá arrependimento, porque nós profetizamos que a luz do Senhor não vai parar de irradiar, de brilhar através das nossas vidas. Oh, Espírito Santo, flui, Senhor, através de nós, de maneira que possamos ouvir mais, falar menos, suspirar menos, e deixar o Espírito do Senhor agir através de nós com poder, com autoridade, com amor sobre a nossa casa, e transformar o ambiente no nosso lar, transformar os relacionamentos dentro da nossa casa, e ministrar mudança através do Espírito Santo, quebrando todas as trevas, todo jugo de maldição,
seja quebrado agora, todas as trevas sejam dissipadas dos nossos lares, nos lares dos meus irmãos. Oh, Espírito Santo, faz brilhar essa luz, que ao entrar em casa hoje, Deus, os meus irmãos possam ver o ambiente transformado, possam declarar com autoridade nessa manhã ainda, neste dia, que algo novo acontecerá, porque o Espírito do Senhor vai brilhar dentro das suas casas, e será a partir de nós, servos do Deus Altíssimo, servos do Senhor, que não estarão voltados apenas para as nossas vontades, mas que deixarão cumprir através de nós toda a sua boa vontade, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã.